Se você puder abrir sua Bíblia comigo, eu quero te convidar aí a gente fazer essa jornada ao coração da verdade. E é interessante que nesse texto a mais antiga das revelações vai se encontrar com a mais vibrante das novidades. Vamos pensar por um momento nessa jornada que nós temos em busca de um caminho que traga a cada um de nós clareza, propósito. Essa jornada muitas vezes é marcada por sombras, por incertezas, mas esse texto diz que há um farol, um mandamento ancestral sussurrado ali nos corredores do tempo, que tem iluminado a humanidade desde o princípio. Mas esse mesmo farol em Cristo irrompeu com uma luminosidade tão intensa que tornou essa verdade um novo mandamento. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos mergulhar aí nessas palavras do apóstolo João para desvendar como essa luz, que é o amor, revela a verdadeira natureza da nossa caminhada na fé e vai desmascarar as trevas que ainda tentam nos envolver. Que Deus nos dê graça para que nesse texto a gente possa ser desafiado e inspirado por uma verdade que é essencial para a vida cristã. 1 João capítulo 2, a partir do verso 7, diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua bondade, graça e misericórdia, por tudo que nós experimentamos até aqui, e pedimos que nesse momento o Senhor continue a falar conosco, continue a nos abençoar, continue a nos ajudar a confiar no Senhor e a aprender sobre o Senhor. Ilumina nosso entendimento e dirige nossas vidas em nome de Jesus. Queridos, João é conhecido como o apóstolo do amor, não apenas por ser alguém amoroso, apesar de ser alguém duro, alguém firme, mas porque ele falou sobre o amor como poucos outros falaram. Ele ensinou o amor de uma forma tão clara, tão prática, como poucos se debruçaram para fazer. E ele vai nos convidar então a refletir sobre a natureza do mandamento central da fé, que é o amor. Ele vai nos apresentar aí uma aparente contradição, um mandamento que é ao mesmo tempo antigo e novo. É o que ele diz: apresento a vocês um mandamento que é antigo e apresento a vocês um novo mandamento. Esse texto que nós lemos, nós podemos dividi-lo em algumas partes. Nós podemos olhar para o versículo 7 e o início do capítulo 8 e perceber esse mandamento antigo e o brilho do novo mandamento. Olha o que o texto diz: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Qual é esse mandamento? É o mandamento do amor, presente desde as primeiras revelações de Deus. É um mandamento antigo. Lá em Deuteronômio você já vê Deus falando sobre amar. Lá em Levítico você vê Deus falando sobre amar. Lá em Êxodo você vê Deus falando sobre amar. E a palavra grega aqui para mandamento, ele vai significar uma ordem com autoridade. É uma ordem expressada com autoridade, com força. Não é a ideia de uma sugestão. Mandamento aqui é uma ordem com autoridade. E o termo que é traduzido aqui como antigo vai dizer aquele que é desde o princípio, aquele que é desde sempre, aquilo que é primário para a nossa fé. Mas de repente, no versículo 8, a perspectiva vai mudar. Olha o início do verso 8, o que João diz: Por outro lado,
o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Como pode algo ser antigo e novo ao mesmo tempo? O novo aqui, irmãos, não significa novo em tempo, mas novo em qualidade, novo em frescor, novo em ser superior. O mandamento é antigo em sua essência divina e em sua revelação progressiva, como nós já falamos, mas é novo na sua plena manifestação em Cristo Jesus. Então ele é um mandamento que ele é antigo porque desde o princípio ele foi estabelecido, mas ele é novo porque em Cristo ele encontra a sua plenitude. Jesus não apenas ensinou sobre o amor, ele encarnou esse amor de forma perfeita. A vida de Cristo, sua morte sacrificial, sua ressurreição, deram ao amor uma dimensão e um poder que nunca havia recebido, que nunca havia sido compreendido, nunca havia sido vivido por absolutamente ninguém. A plenitude do amor é conhecida em Cristo Jesus. Por isso que João vai dizer que ele é verdadeiro nele, ou seja, é verdadeiro em Cristo, porque Cristo o exemplificou. E é verdadeiro em nós, ou em vocês, como ele diz aqui, porque no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, nós somos capacitados a viver esse novo mandamento. Permita fazer uma comparação aqui. Imagine um marinheiro experiente, de séculos atrás. Imagine as caravelas que vieram para o Brasil, os barcos que vieram para as Américas, navegando por esses oceanos desconhecidos. Como é que eles se guiavam? Eles se guiavam pelas estrelas, pela posição às vezes do sol. Hoje, algum tempo atrás, por alguns faróis mais primitivos na costa. Os princípios da navegação eram esses, era a busca por uma luz, por um ponto de referência, para evitar que os perigos que estavam no mar fossem, se aproximassem, né, ou estivessem juntos ali, para que eles pudessem encontrar um porto seguro. E essa busca por um ponto de luz, por uma navegação, ela é tão antiga quanto a própria navegação, quanto a própria aventura do homem no mar. Mas agora, visualize a realidade de hoje. Hoje nós temos navios modernos, equipados por GPS, radares, faróis de última geração, sistemas de comunicação de última geração. As luzes que esses navios têm rasgam aí a escuridão densa, neblina. O farol também vai rasgar essa neblina cerrada. Vão mostrar o caminho com clareza, com precisão, que os nossos ancestrais jamais sonhariam. O princípio de seguir a luz para evitar o naufrágio é o mesmo. É antigo, mas a qualidade dessa luz, a sua capacidade de penetrar as trevas, de nos guiar com segurança, essa é nova. Então a ideia é muito parecida. Ainda que se fosse possível navegar antigamente com poucos recursos, hoje se navega com muito mais facilidade, com muito mais qualidade, porque todos os elementos envolvidos ali são superiores. É a mesma coisa que João está falando aqui. O povo conheceu o amor. Deus sempre revelou esse amor. Deus sempre falou sobre esse amor. Mas é em Cristo Jesus que nós conhecemos a plenitude desse amor. Em Cristo Jesus, esse mandamento ganha uma nova luz, uma nova força, uma nova dimensão, um brilho que se torna tão intenso que de fato se torna um novo mandamento. Amar como Jesus ensinou a amar é novo, é um novo mandamento, que não anula o antigo, mas eleva o antigo à sua plenitude, iluminando o nosso caminho com uma clareza que nunca antes houve. O final do verso 8 vai falar sobre a aurora dessa verdadeira luz. Olha lá, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. A razão por que esse mandamento se torna novo é profundamente teológica e escatológica. Olha só, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. A luz e as trevas aqui são categorias morais, são categorias espirituais centrais no ensino de João. Quando João fala de luz e de trevas, ele não está falando de claridade, de escuridão. Ele está falando de elementos morais, de elementos espirituais. E ele está dizendo aqui que a vinda de Cristo ao mundo marcou o início do fim do domínio dessas trevas sobre as pessoas.
Martin Lloyd Jones frequentemente enfatizava que o Evangelho é a manifestação da luz de Deus, que expulsa a escuridão do pecado e da ignorância. Nós não estamos, irmãos, mais vivendo na plenitude das trevas, mas nós estamos vivendo a aurora de um novo dia. Essa é a realidade presente, irmãos. A verdadeira luz já brilha. Isso implica que o cristão, de fato, vive um novo reino sobre uma nova ordem. É isso que João está dizendo aqui. Olha, ainda que sempre tenha sido falado sobre amor, em Cristo o amor ganha uma nova dimensão, uma nova realidade. E aí ele vai falar sobre a luz desmascarar realidades de hipocrisia e de mentira. Olha o que diz o verso 9 aqui, ó. João vai apresentar um teste inegável para a nossa condição espiritual. Ele diz: quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Ele está falando de uma contradição que é gritante, irmãos. É impossível reivindicar uma caminhada, na verdade, na luz de Cristo, e ao mesmo tempo abrigar ódio a um irmão. E a palavra irmão aqui está se referindo nesse contexto a um companheiro de fé, a alguém que caminha na mesma fé que você. Ele vai dizer que o ódio é a marca das trevas, o oposto do caráter de Deus que é revelado em Cristo. João Calvino, comentando 1 João, ele vai dizer que se o sol ilumina o mundo inteiro, quanto mais Cristo, o sol da justiça, ilumina a sua igreja. Mas não somos iluminados por Cristo, senão na medida em que imitamos a sua santidade. Olha que interessante isso. Ele diz: e o que é a santidade, senão o amor? Ele diz que a santidade, aliás, Calvino diz que a santidade é inseparável do amor. A gente não pode falar de santidade sem falar de amor. E a gente não pode falar de amor sem falar de santidade. E em contraste, irmãos, João vai declarar no verso 10, olha, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O amor, irmãos, não é apenas uma emoção, é uma atitude de ação contínua. É isso que está dizendo aqui. Quem ama, o amar aqui é uma ação contínua. Ele diz que quem ama seu irmão permanece na luz. Ou seja, ele vive consistentemente de acordo com a vontade de Deus. Ele permanece vivendo de acordo com a vontade de Deus. E ele diz, nele não há tropeço. O que isso significa? Significa que não há nele causa para tropeçar, nem para si mesmo, no sentido de errar, de desobedecer, pois o amor vai guiá-lo em caminhos retos, nem para outros, porque a sua vida vai acabar se tornando um exemplo, um estímulo, não uma pedra de tropeço. O amor vai dissipar as dúvidas e vai clarear o caminho. Mas ele no verso 11 encerra mostrando uma escuridão que cega. O ódio vai ser apresentado aqui como uma tragédia espiritual. Olha o que ele diz no verso 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João aqui vai reiterar a terrível condição daqueles que escolheram o caminho oposto do amor. O ódio não é apenas uma falha moral, irmãos, é um sintoma de cegueira espiritual. Olha que interessante. Ele não está falando que é uma falha moral, é uma falha que ali você pode... Ele está falando que o que odeia, aquele que não ama, e o odiar aqui está em contraste com o amar, não apenas no sentido de fazer mal, mas no sentido maior de não fazer o bem também. A oposição ao amor não é eu amo e odeio no sentido de que eu amo, eu ajo em favor, mas quando eu odeio eu ajo contra. Não, o não agir em favor se encaixa dentro dessa palavra como ódio aqui. Aquele que não ama, poderia ser traduzido assim, aquele que não ama seu irmão, não necessariamente um odiar, que tem uma palavra tão mais forte para nós hoje. Ele vai dizer que isso é um sintoma de uma cegueira espiritual. Aquele que não ama seu irmão não está apenas em trevas, mas anda nela. Sua vida é permeada por essa escuridão. E a consequência, irmãos, é devastadora. Ele não sabe para onde vai. Olha que interessante que João está dizendo aqui, que quando
um cristão não tem amor em seu coração pelos seus companheiros de fé, companheiros de jornada de fé, ele não sabe para onde vai. A própria natureza das trevas o cega, é uma cegueira tão profunda que impede, irmãos, a visão da verdade, da graça, do caminho da vida. É a consequência trágica, irmão, de fé professada por aqueles que não amam seus irmãos. A explicação desse texto ela é bastante simples, apesar de ser muito profunda. João está dizendo que o grande teste da nossa espiritualidade é o amor que nós temos pelos nossos irmãos. É o quanto nós amamos aqueles que caminham a mesma jornada de fé que nós caminhamos. Eu queria compartilhar com você algumas aplicações para esse texto, para que a gente pudesse guardar em nosso coração como transformar essa realidade em prática. Porque quando nós falamos do amor, isso é algo interessante, irmãos. Quando nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre algo que é extremamente explorado em todas as áreas da vida. Nós temos livros, filmes, séries, músicas, peças de teatro, apresentações, poemas, tudo que nós temos de manifestação artística de alguma forma, sempre vai em algum momento tratar do amor. O amor é aquela realidade que é tão elevada a ponto de que se tornou, até de certa forma, uma realidade utópica. É aquele amor que inalcançável, aquele amor que ninguém consegue seguir aquele padrão. Mas o que João está dizendo é que o amor, sim, é algo elevado por causa do padrão de Cristo, mas que ele é algo prático para a vida dos cristãos, e que a medida da espiritualidade do cristão é o quanto ele ama aqueles que estão na sua mesma jornada. O oposto disso, irmãos, a palavra ódio aqui, talvez essa fosse uma maneira boa de nós compreendermos um pouco aquilo que João está nos ensinando aqui. A palavra ódio, como eu disse, ela não vai ser uma oposição do amor no sentido de que eu faço mal para alguém e isso é o odiar. Isso é também. Mas a palavra ódio, ela vai além disso aqui. A palavra ódio é a ideia de não amar, mas também, perceba isso, é a ideia de que de alguma forma eu busco tanto aquilo que é meu desejo, aquilo que é individualmente meu, a ponto de abandonar as necessidades do meu irmão. Isso se encaixa dentro dessa mesma palavra aqui que João está usando. Essa palavra ódio ela é muito ampla. Ela não é o ódio de eu quero o mal, eu desejo o mal, eu faço o mal. Mas é o ódio no sentido de que eu não amo, no sentido de que eu não ajo em favor daquele que deveria ser o objeto do meu amor, que eu estou tão autocentrado, tão preocupado com todas as minhas próprias necessidades, com tudo aquilo que é são os meus próprios desejos, que eu de forma alguma me preocupo com as necessidades dos outros. É isso que João diz aqui. Eu queria compartilhar então algumas aplicações para o nosso coração. A primeira delas é: examine as profundezas do seu coração. Eu falei sobre isso na mensagem passada, mas isso é algo muito importante, mas a gente precisa avaliar honestamente se o amor que nós professamos por Cristo se traduz em amor genuíno, ativo pelos nossos irmãos e irmãs na fé. Nós precisamos permitir que a luz de Deus revele essa indiferença que às vezes há no nosso coração, um ressentimento que há em nosso coração, que muitas vezes pode habitar em nós, sem que a gente às vezes nem perceba, e que nos impede de agirmos em favor daqueles que deveriam ser alvo do nosso amor. A luz de Cristo, irmãos, é implacável em revelar aquilo que está oculto. Portanto, nós precisamos analisar cada canto da nossa alma, analisar com uma honestidade quase cirúrgica se o amor que nós proclamamos ter pelo Salvador se traduz de fato numa afeição sincera, ativa, perdoadora por cada um dos nossos irmãos na fé. Nós não podemos nos contentar, irmãos, com meras aparências ou com um amor que seja condicional. Nós não podemos sucumbir ao padrão da nossa sociedade que transformou todos os nossos relacionamentos em utilitários.
eles nos interessam, se são úteis para nós, então eu invisto nesse relacionamento. Mas ele nunca será um relacionamento generoso. Ele sempre será um relacionamento de troca. Esse é o modelo da nossa sociedade. E o que o Evangelho diz é que o nosso amor não deveria ser assim. O nosso amor não deveria ser funcional, não deveria ser utilitário. Ele deveria ser generoso, genuíno, próprio daqueles que pertencem ao Senhor. Que Deus nos dê graça para que a gente possa permitir a verdadeira luz expor qualquer sombra de indiferença, qualquer vestígio de algo que esteja no nosso coração e que insista em habitar nos nossos relacionamentos. A gente pode entregá-los a Cristo e podemos aprender com Cristo a amar os nossos irmãos. A segunda aplicação que eu queria compartilhar com você é: cultive a verdadeira luz com uma devoção inabalável. Nós precisamos, irmãos, mergulhar continuamente na palavra de Deus, buscar a iluminação do Espírito Santo, permanecer nessa comunhão com Cristo, porque nele é que essa nova dimensão do amor se manifesta e se fortalece em sua vida. Se nós queremos aprender sobre o amor verdadeiro, é em Cristo que nós devemos buscar esse aprendizado, não em nenhum outro padrão externo, porque, como eu disse, esses modelos, quantos filmes românticos nós já vimos, quantos filmes que falam sobre o amor que nós já vimos, alguns deles belíssimos, alguns deles que marcaram e que nos encantaram e que talvez estejam na lista dos nossos filmes preferidos. Mas ainda que sejam belos, expressões artísticas muito interessantes, o padrão de amor que nós deveríamos ter é um padrão que vem de Cristo. E para que a gente tenha esse padrão, a gente precisa mergulhar incessantemente na palavra de Deus. Buscar essa iluminação do Espírito Santo, porque é Ele quem derrama o amor de Deus em nossos corações. Permaneça, meu irmão, com firmeza, constância, na comunhão com Cristo, porque só assim a gente pode ter esse amor manifestado em nossa vida e através da nossa vida. Terceira aplicação que eu quero compartilhar com você: ame de forma prática e sacrificial. Esse é o padrão bíblico do amor. O amor cristão, irmãos, não se esgota em sentimentos. Não são sentimentos que guiam o nosso amor. Ele se manifesta em ações visíveis, em ações que podem ser tangíveis. Não é um amor passivo, não é um amor teórico, não é um amor que se expressa através de frases ou que é meramente verbal. Ao contrário, o amor de Cristo, ele precisa ser demonstrado de forma concreta em atos de serviço, serviço humilde, generoso, desinteressado, no perdão. Quanta dificuldade a gente tem, irmãos, em perdoar as pessoas ao nosso redor. Perdão nos liberta. Perdão nos produz em nós uma paciência que edifica. Nós vivemos na geração dos direitos, irmãos. Todo mundo tem os seus direitos e briga ativamente pelos seus direitos. Nós vivemos numa geração que vai no mercado e que fica torcendo para encontrar um preço errado para poder levar alguma coisa mais barata, porque ali ele vai exercer o seu direito, ainda que ele saiba que foi um erro, muitas vezes genuíno e muitas vezes inocente de um funcionário ali. Nós não quer saber, é o direito dele. E nós só queremos saber dos nossos direitos e direitos e direitos. E hoje há uma briga tão incessante por esses direitos que nós perdemos a capacidade de amar generosamente. Perdemos a capacidade de sermos generosos, de cedermos aquilo que poderia ser o nosso direito de forma generosa para alguém que vai usufruir daquilo. Não, nós saímos de casa dispostos a não viver outra realidade senão lutar pelos nossos direitos e direitos e direitos. É claro que existem direitos que merecem nossa atenção e merecem nosso esforço, mas existem muitos direitos, irmãos, que nós poderíamos ser muito mais generosos em cedê-los, porque nós estaremos abençoando muito mais do que acabamos fazendo quando nós brigamos pelos nossos direitos. A gente perde oportunidades hoje de consolar o aflito, de estender a mão ao necessitado, de perdoar o ofensor, de suportar a fraqueza alheia. Que Deus nos dê graça para a gente fazer do nosso caminhar, mas uma constante
evidência de que nós não somos pedra de tropeço para ninguém, mas um facilitador da jornada do nosso irmão, facilitador da jornada da nossa irmã. Uma quarta aplicação é: fuja da cegueira espiritual. E a gente foge dessa cegueira espiritual através da confissão e do arrependimento. Olha o que João vai dizer. Ele diz que aquele que diz que ama Deus, mas odeia seu irmão, ou seja, não ama o seu irmão, ele não está apenas ali num conflito moral, numa incompreensão de alguma coisa. Não, ele diz que ele está cego espiritualmente, cego. Às vezes nós detectamos esses vestígios de ódio, de amargura. A escuridão, irmão, não apenas vai encobrir a verdade, é o que João está dizendo. Ela vai cegar os olhos espirituais, vai desorientar a alma. Deus não fala de amor como uma sugestão para nós. Esse é o padrão que deveria mover a nossa vida. Você já percebeu, irmãos? E eu falo isso como alguém que luta contra isso. Você já percebeu como a gente se irrita profundamente quando as coisas são feitas de uma maneira diferente daquela que nós gostaríamos? Como às vezes a gente fica desorientado quando nós nos sentimos ofendidos por algum direito nosso que é desrespeitado. Às vezes a gente precisa examinar nosso coração, irmãos, e detectar qualquer vestígio de ódio, amargura, rancor, e confessá-lo imediatamente. Confessar a Deus com humildade, com honestidade, nos arrependermos dessa falta de amor que habita nosso coração, voltando-se para a graça de Cristo que tudo perdoa. Precisamos pedir ao Senhor que remova as vendas dos nossos olhos, que nos impedem de ver claramente, permitindo que a verdadeira luz de Cristo nos guie para um caminho de vida, de relacionamento saudável, de amor genuíno, de podermos experimentar essa beleza maior do Evangelho, que é o amor. Nós não podemos esquecer, irmãos, que uma das palavras centrais do Evangelho é o amor. Nós somos amados quando nós ainda éramos pecadores. É o amor de Cristo que nos alcançou na sua obra perfeita e santa. O amor de Deus que nos abraçou antes da fundação do mundo. Essa é uma das palavras centrais do Evangelho e uma das palavras com as quais Jesus mais ensinou os seus discípulos. Quando Jesus resume todos os mandamentos, ele resume todos os mandamentos a dois. A um e a um outro semelhante a esse, né? Podemos entender como dois ou como uma continuação do primeiro. Ele vai dizer que nós devemos primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, todo o nosso coração, de nosso todo entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. E o segundo semelhante a esse é: ame seu próximo como a si mesmo. Ou seja, quando Jesus precisou resumir todos os mandamentos, ele vai falar do quê? De amar. O problema é que a nossa mentalidade sobre amar é uma mentalidade de permissividade. E às vezes a gente se sente triste em amar porque nós estamos influenciados por esse padrão de amar que vem dos filmes, dos livros, dos poemas, como se fosse aquela ideia de sofrimento pelo amor, simplesmente porque ele é. Não, e o amor bíblico não é isso, irmãos. É claro que o amor bíblico vai nos colocar em situações de sofrimento às vezes, mas o amor bíblico ele vai ser sempre uma atitude em prol daquele que é o alvo do nosso amor. E essa atitude que é tomada, às vezes ela é uma atitude de confrontação também. Às vezes ela é uma atitude firme, de negação. Às vezes ela é uma atitude de simplesmente abraçar, de consolar. Mas ela vai, de uma forma ampla, abraçar todas essas realidades. O amar é agir em favor daquele que é objeto do nosso amor. Como nós fazemos isso? Depende das circunstâncias. Depende da realidade, do que o momento exige, pede, precisa. Mas a nossa decisão é sobre ter esse desejo, mais do que isso, ter essa convicção e essa decisão de agir em favor daqueles que são o alvo do nosso amor. Bom, em último lugar,
João vai nos ensinar que nós devemos ser um farol de amor e unidade. Mas o mundo que nós vivemos é cada vez mais fragmentado, cada vez mais polarizado. Essa palavra, algum tempo atrás, a gente nem ligava para ela. Hoje a gente tem uma plena convicção de que o mundo que a gente vive é extremamente polarizado. E a cada vez que esse mundo vai ficando mais polarizado, mais o ódio e a intolerância vão ganhando espaço. E a gente vai perdendo a capacidade de amar. Só que nós cristãos fomos chamados para sermos agentes vivos de reconciliação no mundo e na igreja. Agentes vivos de reconciliação no mundo, onde nós reconciliamos pessoas com Deus. Mas agentes de unidade dentro da igreja. Nós fomos chamados para ser esse agente, esse pacificador dentro da igreja. E a partir da igreja, a gente consegue influenciar o mundo ao nosso redor. Querido, que nossa vida seja um testemunho eloquente, inquestionável da luz de Cristo em nós. Não apenas uma fé professada, mas sobretudo pelo amor que nós demonstramos. Que a gente possa indicar o caminho para Cristo, não só com palavras, irmãos, mas com uma vida que irradia esse amor de Deus, atraindo outros ali para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado e capacitado para amar. Se tem alguém que conhece o amor, é você. Somos nós, os cristãos. Porque nós somos amados quando nós ainda éramos pecadores. Nós não fomos amados porque havia em nós qualquer qualidade que atraísse ao Senhor. Nós não fomos amados porque nós éramos pessoas responsáveis, sadias espiritualmente, decididas a querer Cristo e a desejar Cristo. Nós não fomos amados por isso. Nós não fomos amados porque nós tínhamos potencial para sermos bons cristãos. Nós somos amados porque Deus decidiu nos amar. E se alguém entende o que é o amor como decisão e não como sentimento, é o cristão. Nós deveríamos, mais do que qualquer outro, entender o que é o amor como decisão. Porque nós somos alvo desse amor que foi decisão. A Bíblia deixa muito claro que não havia absolutamente nada em nenhum de nós que pudesse atrair a Cristo. Paulo, quando fala de si, tentando de alguma forma falar desse assunto de por que Deus o escolheu, ele diz, olha, acho que ele me escolheu porque eu sou o pior dos pecadores. Paulo vai dizer, se tem algum motivo, é um motivo porque não tinha outra esperança para mim, a não ser o amor de Deus. Então, se alguém sabe o que é ser amado, sem merecer ser amado, somos nós. Nós falamos todos os dias da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É a ação de Deus sobre nós, sem que nós tenhamos nenhuma participação nela, nenhum crédito nela, nenhum mérito nela. Deus decidiu fazer o que Ele fez por nós e continuar fazendo o que Ele faz por nós. Se nós somos aqueles que mais conhecemos isso, ou deveríamos mais conhecer disso, qual é o nosso chamado? Qual é a implicação disso? É que nós sejamos esse farol que anuncie o que é esse amor que não depende de condições, que não precisa ser utilitário para ser oferecido, que pode ser oferecido de forma clara, generosa, transparente, abundante. E é isso que Deus quer fazer com você, meu irmão. As nossas preocupações estão em coisas tolas. Nós nos preocupamos diariamente com uma série de coisas que não têm valor algum na eternidade, que tem sua função aqui em nossa vida, mas não tem valor algum na eternidade, quando os nossos olhos deveriam estar voltados para fazer aquilo que glorifica ao nosso Deus, o Deus que nos chamou e nos resgatou. Que o Senhor nos capacite, irmãos, pelo poder do Espírito Santo, a viver diariamente esse mandamento antigo e eternamente novo. Que Cristo possa nos dar essa possibilidade de vivermos relacionamentos e realidades com cada um daqueles que experimentam a jornada da fé conosco de forma plena
de forma profunda, vivendo esse amor que nós deveríamos ter uns pelos outros, de forma viva e verdadeira. Deus nos dê graça e nos conduza a isso, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua bondade, graça e misericórdia. Que o Senhor nos ajude, Deus, a amar e a amar de forma profunda, clara. Nos ajude a amar como o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos conceda um amor generoso, um amor sincero. E acima de tudo, nos dê a capacidade de decidirmos por esse amor, para a glória do teu nome, Deus. Amém, amém. Queridos, nós vamos